Eu não sei se alguém vai ouvir isso, não sei se esse áudio vai chegar até o nosso mundo, mas se chegar, presta atenção em cada palavra. Meu nome não importa mais. O que importa é que eu tô em Sete Além e eu sobrevivi ao primeiro dia. Se você tá ouvindo isso porque acabou de perceber que algo tá errado à sua volta, então talvez ainda haja tempo. Eu não fiz ritual, não brinquei de jogo amaldiçoado, não invoquei nada. Eu só me perdi. Era quase meia-noite. Eu voltava para casa cansado, com fone no ouvido. Peguei um caminho diferente, um atalho que eu já tinha usado antes. Mas dessa vez o bairro parecia vazio demais. As luzes dos postes estavam acesas, mas não iluminavam direito. Não havia carros, não havia pessoas, nem som de insetos. Quando percebi, meu celular estava sem sinal, sem internet, sem GPS. Foi aí que eu cometi o primeiro erro. Continuei andando. As casas eram iguais às do meu bairro, mas todas pareciam ligeiramente erradas. Portas tortas, janelas grandes demais, nomes de ruas quase certos, mas com uma letra errada. Eu vi uma placa que dizia bem-vindo de volta. Eu nunca tinha ido embora. Se você acabou de chegar aqui, anota isso. Não confie na familiaridade. Sete Além copia o nosso mundo, mas não entende ele completamente. Tudo parece um cenário mal ensaiado. Se algo parecer quase normal, é porque não é. Depois de um tempo, eu vi um homem parado no ponto de ônibus, imóvel, olhos abertos. Cheguei perto e perguntei se ele sabia onde a gente estava. Ele virou a cabeça devagar demais. O sorriso veio antes da resposta. Ele disse que aqui era seguro se eu fingisse que era. Foi a única coisa que ele falou. Não converse com quem não faz perguntas de volta. Em Sete Além, eles já sabem de você. Quem puxa a conversa não é humano. Meu relógio travou em meia-noite. O céu nunca clareava, mas também não ficava completamente escuro. É sempre esse crepúsculo doentio. Eu andei por horas ou minutos, não sei. Se você tentar medir o tempo aqui, vai enlouquecer, não conte horas. Conte eventos. Achei um prédio que parecia uma escola abandonada. A porta estava aberta. O quadro negro tinha coisas escritas, mas apagadas com força demais. O silêncio ali dentro era pesado. Não era ausência de som. Era como se o lugar estivesse ouvindo. Eu me tranquei numa sala e fiquei quieto. Foi quando ouvi passos no corredor lentos, arrastados. Eles paravam sempre do outro lado da porta. Nunca entravam. Se algo não entra, não é porque não pode, é porque está esperando você sair. Quando fiquei tempo demais em silêncio, ouvi alguém me chamar. Era a voz da minha mãe, perfeitamente igual, até o jeito de pronunciar meu nome. Ela dizia que estava com medo, que precisava de ajuda. Não era ela. Aqui, Sete Além usa memórias como isca. Se algo usar sua memória contra você, não responda. Pela janela, eu vi pessoas andando em círculos, sempre o mesmo trajeto, sempre os mesmos movimentos. Algumas repetiam frases, outras riam do nada. Todas evitavam olhar para cima. Eu olhei, o céu se movia, não como nuvens, mas como algo bíblo, lento, observando. Não encare o céu por muito tempo. Ele percebe, eu sobrevivi ao primeiro dia ficando imóvel, ignorando as vozes, ignorando a fome, ignorando o medo. Em Sete Além, quem reage demais chama atenção. Quando o ambiente ficou mais silencioso ainda, eu soube que o primeiro dia tinha acabado. Não porque amanheceu, mas porque algo mudou. E isso é o mais assustador. Se você acabou de chegar aqui, grave isso na sua cabeça. Não confie no que parece familiar. Não converse com estranhos simpáticos. Não siga placas. Não responda a vozes conhecidas. Não olhe para o céu e, principalmente, não tente sair no primeiro dia. Sete Além pune quem tem pressa. Se eu estiver vivo amanhã, eu continuo esse diário. Se você estiver ouvindo isso, talvez ainda possamos sobreviver juntos. Eu não sei se alguém vai ouvir isso, não sei se essa gravação vai conseguir atravessar a barreira e chegar até o nosso mundo. Mas se chegar, por favor, presta atenção em cada palavra que eu disser. Meu nome não importa mais. Ele se perdeu em algum lugar nesse labirinto. O que importa é que eu estou em Sete Além. E eu sobrevivi ao primeiro dia. Se você está ouvindo isso porque acabou de perceber que algo está terrivelmente errado à sua volta, se o mundo parece um eco distorcido de si mesmo, então talvez ainda haja tempo para você. Eu não fiz nenhum
ritual. Não brinquei com jogos amaldiçoados, não invoquei nada, não mexi com o que não devia. Eu só me perdi, era quase meia-noite. Eu voltava para casa, exausto do trabalho, com fones de ouvido tocando música alta. Decidi pegar um atalho, um caminho que eu já tinha usado algumas vezes para economizar uns minutos. Mas dessa vez, algo estava diferente. O bairro parecia vazio. Vazio demais. As luzes dos postes estavam acesas, mas a luz delas era fraca. Doentia, não iluminava de verdade. Não havia carros nas ruas, não havia pessoas nas janelas, não se ouvia nem o som dos insetos noturnos, um silêncio pesado, anormal. Quando finalmente percebi o quão estranho tudo estava, peguei meu celular, sem sinal, sem internet. O GPS não funcionava. Foi aí que eu cometi meu primeiro grande erro. Eu continuei andando. Achei que se continuasse em frente, uma hora eu chegaria em algum lugar conhecido. Eu estava errado. As casas eram iguais às do meu bairro, a arquitetura, as cores, os jardins, mas todas pareciam ligeiramente, sutilmente erradas. Portas um pouco tortas, janelas grandes demais, desproporcionais, nomes de ruas quase certos, mas com uma letra trocada ou faltando. Eu vi uma placa de madeira pintada à mão que dizia bem-vindo de volta. A questão é que eu nunca tinha ido embora. Se você acabou de chegar aqui, anote isso na sua mente. Tatue na sua alma. Não confie na familiaridade. Sete Além copia o nosso mundo, mas não o entende completamente. É como uma inteligência artificial tentando recriar uma memória, mas só acertando os detalhes superficiais. Tudo parece um cenário de teatro mal ensaiado. Se algo parecer quase normal, é exatamente por isso que não é. É uma armadilha. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eu finalmente vi alguém, um homem parado num ponto de ônibus completamente enferrujado. Ele estava imóvel, de costas, olhando para a rua vazia. Seus olhos estavam abertos, fixos no nada. Eu me aproximei, desesperado por uma resposta, e perguntei se ele sabia onde a gente estava. Ele virou a cabeça na minha direção, mas devagar demais, de um jeito que um pescoço humano não deveria se mover. E então o sorriso veio antes de qualquer palavra. Um sorriso largo que não combinava com o olhar vazio. Ele disse com uma voz calma e sussurrada: "Aqui é seguro, se você fingir que é." Foi a única coisa que ele falou. Depois disso, ele voltou a encarar o vazio. Regra número 2. Não converse com quem não faz perguntas de volta. Em Sete Além, as entidades já sabem tudo sobre você. Quem puxa a conversa, quem oferece uma resposta não solicitada, não é humano. É algo fingindo ser. Meu relógio de pulso travou. Os ponteiros pararam exatamente em meia-noite. O céu nunca clareava de verdade, mas também não ficava completamente escuro. É sempre esse crepúsculo doentio, um roxo avermelhado que parece uma ferida aberta no horizonte. Eu andei por horas ou talvez minutos, eu já não sei mais distinguir. Se você tentar medir o tempo aqui, vai enlouquecer. Esqueça o relógio. Não conte horas. Conte eventos, cada som estranho, cada vulto, cada momento de silêncio absoluto. Essa é a única forma de se manter são. Eu encontrei um prédio que parecia uma escola antiga, abandonada. O portão estava enferrujado e a porta principal, escancarada. Lá dentro, o quadro negro de uma sala de aula tinha coisas escritas, mas foram apagadas com tanta força que arranharam a superfície. O silêncio ali era diferente. Não era ausência de som, era um silêncio pesado, denso, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração, ouvindo cada passo meu, cada batida do meu coração. Eu me tranquei na sala de um zelador, empurrei um armário contra a porta e me encolhe no canto mais escuro. Foi quando ouvi os passos no corredor. Lentos, arrastados, o som de algo pesado sendo puxado pelo chão. Eles paravam sempre do outro lado da minha porta. Eu podia sentir a presença ali, mas nunca tentavam entrar. Regra número 3. Se algo não entra, não é porque não pode. É porque está esperando você sair. A paciência deles é infinita. A sua não... Quando o silêncio se prolongou por tempo demais, eu ouvi alguém me chamar. Era a voz da minha mãe, perfeitamente igual. O timbre, a entonação, até o jeito carinhoso como ela pronunciava meu nome quando eu era criança. Ela dizia que estava com medo,
que tinha se perdido e que precisava da minha ajuda. Por um segundo, meu coração gelou e eu quase respondi, mas não era ela. Aqui, Sete Além usa suas memórias mais queridas como isca. Ela vasculha sua mente e projeta suas maiores fraquezas na sua frente. Se algo usar sua memória contra você, não responda, não interaja, é um predador disfarçado com a pele das suas saudades. Pela janela suja da salinha, eu vi um espetáculo perturbador. Pessoas ou coisas que pareciam pessoas andando em círculos no pátio da escola, sempre o mesmo trajeto, sempre os mesmos movimentos robóticos e repetitivos. Algumas delas repetiam frases sem sentido em voz baixa. Outras começavam a rir do nada, uma risada vazia e oca. E todas elas tinham uma coisa em comum: evitavam olhar para cima. A curiosidade me venceu. Eu olhei, o céu não era estático. Ele se movia não como nuvens sendo levadas pelo vento, mas como a pele de algo gigantesco, vivo, pulsando lentamente, observando regra número 4. Não encare o céu por muito tempo. Ele percebe e você não quer a atenção dele. Eu sobrevivi a esse primeiro dia, ou primeira noite, ou seja lá o que for isso, ficando completamente imóvel, ignorando as vozes, ignorando a fome que roía meu estômago, ignorando o medo que gritava dentro de mim. Em Sete Além, quem reage demais, quem demonstra pânico, chama atenção. Você se torna um ponto de luz na escuridão. E tudo que vive aqui é atraído pela luz. Depois de um tempo que não sei medir, o ambiente ficou ainda mais silencioso do que antes. Um silêncio final, absoluto. Foi assim que eu soube que o primeiro dia tinha acabado. Não porque amanheceu, mas porque a atmosfera mudou, a caçada deu uma pausa, e isso é o mais assustador. Saber que é um ciclo, que vai começar de novo. Então, se você acabou de chegar aqui, se o seu mundo de repente se tornou uma cópia barata e sinistra, grave isso na sua cabeça. Não confie no que parece familiar. Não converse com estranhos simpáticos ou solícitos. Não siga placas, especialmente as que parecem amigáveis. Não responda a vozes conhecidas que te chamam no escuro. Não olhe para o céu por muito tempo. E a regra mais importante de todas: não tente sair no primeiro dia. Não corra, não procure uma saída. Sete Além pune quem tem pressa. Ela gosta de brincar com a sua comida. Se eu estiver vivo amanhã, eu continuo esse diário de áudio. Se você está ouvindo isso, talvez ainda haja esperança. Talvez, de alguma forma, a gente possa sobreviver a isso juntos. Por favor, tome cuidado.